Nossa, são vários motivos sem graça, sem ter o porquê, mas eu tô aqui mais pelo fato de eu perder minha mãe, porque eu vim pra cá pra ficar 3 meses. E daí eu perdi ela em 2012 e tô aqui até agora. Porque minha irmã acusou meu pai de abuso. Por causa da minha irmã, ela me largou aqui dentro por causa do marido dela. Uma outra que pegou minha guarda quando minha mãe morreu. É que a minha mãe, na verdade, ela não aceitava o meu casamento com um cara. Eu tô aqui porque eu morava com a minha avó e ela não me quis mais. É uma casa que atende meninas de 8 a 18 anos e gestantes. Uma casa já com uma história de 35 anos agora em março, mas ela foi fundada com o objetivo de atender somente gestantes, porque há mais de 30 anos atrás existia muita questão do preconceito, então as meninas vinham para Novo Hamburgo para trabalhar, estavam engravidavam e às vezes não conseguiam retornar. Então essa casa ela foi fundada com esse objetivo. E em 2007 aqui a gente passou a atender as meninas, porque reduziu bastante o número de gestantes, a gente também tinha esse espaço. Firmamos então uma parceria com a prefeitura e passamos a atender também esse outro público. No ano passado a gente fez uma pesquisa no município. O que mais traz? Ainda continua sendo negligência e abuso sexual, né? O que mais faz isso hoje? O grande vilão de tudo é a droga, né? A droga entra nas famílias e eles acabam não dando conta, né, dos filhos. Eu também, eu acrescento assim que a negligência hoje vem muito, principalmente a gente que trabalha com público grande de adolescente, que nós não estamos conseguindo dar conta do nosso adolescente, né? Porque é uma realidade diferente, eles têm toda uma mídia, né? Eles têm... E é difícil mesmo, porque eles nos questionam, né? E às vezes os pais não dão conta, acabam negligenciando, né? E acho que isso é uma coisa que também acontece muito, mas que isso é mais fácil de reverter, né? Porque quando eles vêm com essas questões de negligência, é mais fácil de trabalhar com a família, né? Até porque quando a família sente que o filho se afasta, eles dão aquele susto, né? Então se torna um pouco mais fácil. Agora, é bem mais complicado quando existe dentro da casa alguma situação que machuca, que não tá legal, e daí se torna bem mais complicado. Eu estudo, faço curso e venho só à noite. Antes eu tinha mais convivência com as gurias do que agora, mas continua a mesma rotina. Amizades eu tenho várias, só que eu tenho uma só melhor amiga. É legal porque a gente aprende várias coisas, a gente faz oficina, a gente tem um estudo bom, não falta nada pra nós. É bem divertido, é bem legal. A gente tem bastante convívio juntas, porque a gente estuda no mesmo colégio. Daí eu passo algumas manhãs com as minhas melhores amigas, mas tem uma que vai pro curso. Mas a gente estuda no mesmo colégio, daí a gente se vê de tarde. No começo era difícil, né, me acostumar, mas depois comecei a me acostumar com as meninas, comecei a criar mais amizade. Tenho melhores amigas, eu tenho algumas inimigas, mas é só algumas também. Eu sou amiga de todas e, não gosto muito de brigar. No momento que a criança vem pro abrigo, pra instituição, a equipe técnica já tem que começar a organizar o que se chama de PIA, que é um plano individual e familiar. Aí a gente tem que, dentro desse plano, organizar maneiras da que a criança possa voltar, entende? Ou voltar para sua família, porque a tentativa sempre tem que ser inicial essa, né? Só em último caso que não. Retornar, então a gente já tem todo um plano de como vai trabalhar isso, como vai estabelecer o vínculo com a família, o que vai fazer, a criança vai para a escola, a criança vai ter alguma atividade, tudo isso a gente tem um prazo de no máximo 30 dias para fornecer para o judiciário, dando as perspectivas para essa criança, para que ela não fique uma vida dentro de uma instituição,
né, sem perspectiva, daí fica ali anos, né. Como a gente é mantido pela EVAS, que é a Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo, nós somos uma ONG. Então a gente tem realmente uma parceria com a prefeitura, mas essa parceria cobre a folha de pagamento, porque é um número grande de funcionários, nós somos 16 funcionários. Mas a gente tem toda uma outra questão, tem medicação, tem alimentação, tem roupa, tem calçado, então tudo isso a gente precisa sim contar com a comunidade. E a gente tem um bom retorno da comunidade, eu acho que a comunidade de Novo Hamburgo ela ajuda bastante, né? A gente está sempre pedindo esse apoio e a gente tem, assim, para as meninas terem o mínimo, né, para que elas fiquem bem. Elas já são afastadas do espaço delas, que não é a melhor coisa do mundo, e ainda ir para um lugar que elas não têm as coisas ou que elas têm algumas dificuldades também, daí é complicado, né? Então a gente procura que a comunidade também nos ajuda assim nisso. Mudou as regras. Na minha vida eu não tinha nenhuma. E agora eu aprendi a conviver com todo mundo. Eu não gostava de ter muita gente em volta. E é legal. Bom. Antes eu não conseguia estudar muito, agora eu consigo. Desde pequenininha eu sempre gostava. Eu passava nas pecuárias, né, nas ruas. E daí eu sempre via um cachorro. Daí eu sempre pegava e dizia que eu achava ele no meio da rua. E daí meu pai sempre deixava ficar com ele. As regras também, me ajudando nas coisas, fazendo eu entender as coisas certas, a não ser mais revoltada que nem era antes, e me ajudando a limpar as coisas, a ter respeito, a ser educado, ter paciência. Eu tô aqui há 1 ano e 3 meses. E aqui, quando eu entrei aqui, eu aprendi que nem tudo na vida que a gente tem é fácil de conquistar, porque antes eu não respeitava ninguém, eu brigava com todo mundo. Daí, quando eu entrei aqui, a tia Débora ajudou, conversou comigo, a psicóloga também, e agora eu aprendi a ter respeito, a estudar mais, sendo que eu não estudo muito, mas eu estudo. E é bem legal, porque aqui a gente também tem amigos bons, não amigos ruins, como eu tinha lá fora. E é isso. Eu aprendi, tipo, que eu tenho que dar continuidade ao meu futuro, que muitos me aconselharam que eu posso continuar casada, mas sempre dar continuidade ao meu estudo e ir atrás dos meus sonhos. Muitas vezes estão fora da escola, não cuidam das suas coisas. Então, um monte de coisa que algumas vão fazer cursos profissionalizantes, vão fazer outros cursos, vão trabalhar. Elas mudam sim, né? Elas têm uma mudança bem expressiva. A gente nota, eu acho que é a oportunidade de tu retomar, né? No início, quando elas chegam, isso vem aquela coisa assim, extensão. Então, eu saí do meu mundo, né? Que eu tinha uma liberdade, aqui eu sou obrigada a ir pra escola, aqui eu tenho que cuidar das minhas coisas, mas depois isso vai se tornando uma rotina e elas acabam gostando, né? Até quando elas voltam pra casa, elas tentam reorganizar também aquela casa. É bem bacana isso, assim. Sempre me emociona, ainda mais algumas épocas, assim, me emociona, sempre me emociona muito. Eu acho que eu sou meio chorona mesmo, me emociona porque eu fico sempre comovida com a situação. Eu acho que é uma paixão, assim, eu realmente, às vezes fica aquela coisa piegas e às vezes um pouco demagogo, mas assim, acho que quem tá comigo no dia a dia sabe, assim, que eu tenho realmente paixão, eu realmente me envolvo com as gurias, eu gosto delas, eu acho elas maravilhosas, eu acho assim, que quem perde, e perde muito, são os pais de não ter oportunidade de conviver com essas crianças que são maravilhosas. Elas são tudo de bom, assim, são inteligentes, são capazes, mas às vezes por uma situação a gente não conseguiu, lá a família não conseguiu curtir, sabe? Elas são histórias que elas, com todo o sofrimento delas, isso eu admiro, eu penso às vezes que se eu passasse por 1/3 de que algumas delas passassem, talvez eu não tivesse estrutura. E elas conseguem a resiliência,
é muito forte. A risada, é tudo assim, elas têm muita força. Eu acredito assim que isso que me faz todo dia acordar e não desistir, né? E saber que vale a pena, porque são jovens que merecem isso, né? Que merecem que alguém esteja olhando por elas. Eu quero sair daqui para estudar, estudar para ser enfermeira e poder cuidar dos idosos, porque antes eu vim para cá, eu estava na casa de idosos, que não tinha lar para mim. Ai, foi ótimo, nossa, eu nunca tinha ficado tipo no redor de muitos idosos, sabe? Me adaptei, eu trocava a fralda deles, dava banho neles, ajudava a dar comida. Fazer curso, ajudar minha mãe, cuidar da minha mãe. Espero morar com minhas amigas que eu fiz aqui dentro, trabalhar e ser modelo. Estudar para ser legista ou modelo e cuidar da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe e morar com as minhas amigas também. Continuar estudando, ser professora e ter uma casa só pra mim. Ter muito dinheiro, que todo mundo conheça a minha história e que eu seja feliz.